Fala, guerreiro! Hoje teve um tema que estava fervilhando no meu coração. É algo que eu gosto muito de trabalhar, mas é algo que o brasileiro tem muita dificuldade. Então, queria contar uma história de uma amiga. Essa amiga chama Ana. E lá atrás, quando eu conversava muito, tentava ajudar ela financeiramente, a gente comete alguns erros, né? Tentando ajudar as pessoas, às vezes a gente faz a pessoa até se afundar mais no buraco. Deixa eu contar a história dela. Ana é uma pessoa que nasceu numa família humilde, né? Onde os pais foram crescendo muito, conseguiram trabalhar, né? Sair de uma posição de muita pobreza para uma posição de classe média, nada de muito luxo, mas tinha uma vida cômoda, né? Tinha um carro, podiam ter acesso a clubes, trabalhar, estudar, né? Ela estudou em colégio particular, né? Os pais conseguiram dar uma condição melhor, né? Quando o pai não teve essa condição, teve que estudar em escola pública, teve que fazer, trabalhar às vezes, né? O horário ali das 8 às 5, das 8 às 6, chegar à noite, dar aula na faculdade para conseguir manter, né? Os filhos nessa condição. E nunca foi assim uma vida de muito luxo, mas uma vida muito cômoda, uma vida que deu muita capacidade. Mas acontece que quando você acostuma com um certo padrão de vida, é muito difícil você descer. E às vezes a gente precisa ter essa humildade de descer. A gente precisa ter essa noção de que, às vezes não dá para sustentar. Então ela acabou casando, acabou tendo um filho, e tudo que ela queria, tudo que ela sonhou é conseguir dar as mesmas condições para o filho dela que ela teve na infância, né? Ela queria ter o filho praticando esporte, participando de um clube, ter, né, a possibilidade de acessar colégios particulares. E só que o marido da Ana não estava conseguindo manter, né, uma vida financeira muito boa. Então ele tinha um trabalho, daqui a pouco ele ia ali e perdia o trabalho, então ficava muito difícil. A Ana teve que começar a trabalhar duro, mas sustentar a casa, né? E chegou um momento que aquele estilo de vida que ela queria manter não foi possível manter, né? Ela não conseguia manter aquilo, e aquilo foi corroendo ela. Ela falou assim: não, mas como assim eu vou ter meu filho e não vou ter, né, as condições de manter ele nos mesmos padrões que meu pai conseguiu me dar, né? E ela falava isso com muito pesar. E aí a gente começa, né, a tentar ajudar daqui, ajudar de lá, dar uma informação. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma planilha financeira. Todo mundo sabe que fazer planilha financeira, acompanhamento financeiro, a maioria das pessoas acha um saco, e é difícil mesmo, dá trabalho. Então ela fazia ali quando a gente sentava, mas não conseguia manter, né? Um dia ela chegou para mim e falou: você não consegue me ajudar aqui para pagar as mensalidades do colégio e tudo? Eu falei assim: cara, não vai dar. Olha, eu posso te ajudar aqui com ideias, com coisas, mas eu não posso pagar, né, a educação do seu filho. Então você vai ter que dar seu jeito aí, né? Então ela ficou um pouco ressentida, a gente brigou ali naquele momento, mas aquilo foi uma coisa muito importante, porque foi naquele momento que ela realmente se viu no fundo do poço, porque ela estava querendo pagar colégio particular, estava querendo pagar clube, estava querendo manter, né, o apartamento que ela tinha num lugar um pouco mais nobre, e tudo aquilo já não casava com a renda que ela tinha. E aquilo foi muito sofrido para ela, né, aquele ano, ter que tirar o filho dela do colégio particular, colocar numa escola pública, né, coisa que a gente sabe que não é a mesma qualidade. Então a gente sofreu junto, né, teve aquela condição. Passaram alguns anos ali daquela situação, onde ela realmente, acho que ela se deu conta que ela chegou no fundo do poço. E a parte interessante de a gente chegar no fundo do poço é que a gente parou de cavar, né? Porque sempre dá um jeito, sempre tem uma forma de a gente cavar mais o buraco. A gente acaba gastando o limite do cartão de crédito achando que é
que aquilo é dinheiro nosso, a gente acaba, né, financiando um apartamento que é muito maior do que a gente pode manter de custo de vida. E por que eu trouxe essa mensagem aqui para vocês, para eu contar essa história? É porque tem muito brasileiro que ganha bem e está na mesma situação. Está na mesma situação, está com uma dívida alta, não consegue manter um estilo de vida que acredita que merece. E essa história de merecer as coisas é muito complicado. A gente pode querer as coisas, mas a gente precisa realmente batalhar, né, fazer para que a gente possa manter aquele estilo de vida. Então tem muito developer, tem muito médico, tem muita gente que tem uma receita boa, mas você olhar por detrás, está completamente endividado, está completamente quebrado. Se você olhar, o carro não é deles, a casa não é deles, as viagens que eles falam, que eles fazem assim, às vezes com a família, tá lá por pagar, tá no cartão de crédito e não sei quantas vezes. Só que uma vez que você começa a consumir crédito, né, cartão de crédito, às vezes tem um apartamento, não consegue pagar o IPTU, não consegue pagar condomínio, né? Então, no caso da Ana, chegou um momento que ela corria o risco, né, por não estar pagando IPTU, não estar pagando os impostos, e o governo ir lá e tomar o apartamento que ela tanto prezava. Então ela ficou, meu Deus, o que eu faço, né? Eu falei, cara, vamos vender esse apartamento, vamos morar num lugar um pouco mais humilde, que você possa manter, vamos colocar o filho no colégio público, vamos mudar isso, vamos vender essa ação do clube que você está mantendo aí, que não dá, não casa mais com a sua vida. E aquele momento de muita dor também foi um momento de muita lucidez. Por quê? Quando a gente para de cavar, a gente começa a estabilizar, e aí a gente estabiliza. E não quer dizer que ali, daquele momento, ela conseguiu se livrar de todas as dívidas, conseguiu fazer, não, o filho dela ainda estuda em colégio público, mas ela tem um apartamento bacana, ela consegue manter as contas em dia, e é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa cavar até chegar no fundo do poço, até encontrar uma rocha lá que, puta, não dá para cavar mais. E o momento que não dá para cavar mais, é aquele momento que já os bancos não te dão crédito, o seu cartão de crédito já é bloqueado, os seus amigos já não te emprestam dinheiro, a família já fica meio receosa, não importa quanto dinheiro eu vou dar ali, isso aqui não tem fim. Exatamente porque quando você vai lá e constrói uma coisa sólida, você consegue realmente viver aquele estilo de vida, você tem a sua renda garantida, você tem uma reserva de emergência, você tem todo um aparato que te ajuda, beleza. Mas a verdade é que a gente começa na faculdade, às vezes começa a faculdade com FIES. Aí vai querer comprar roupa, vai nas lojas de departamento, os caras te dão um cartão. Aí você já fica meio preso ali nas parcelas das roupas que você compra. Eu lembro quando eu comecei meu primeiro emprego, assim, de verdade, lá em São Paulo, a gente ia nas lojas Renner e eles davam os cartões. Eu falava, legal, aqui né, eu posso comprar um perfuminho, posso comprar uma roupa diferente. E aí você tinha que ir na loja pagar, então daqui a pouco você ia lá e comprava mais. E aquilo virava, né, um ciclo, você ficava preso àquilo, né? Então aí comprar uma moto no consórcio, a mensalidade do consórcio, aí eu usava o limite do cartão. Então tudo aquilo, eu sempre tive uma consciência muito boa, muito controle financeiro, então não era um problema para mim. Eu gerenciava toda essa dívida como assim, eu usava o dinheiro dos cartões, esse dinheiro eu colocava em investimentos, então eu estava com o dinheiro aqui reservado, estava produzindo aqui para mim. Mas a maioria das pessoas não entende dessa maneira e começa a virar uma bola de neve, né? Não faz muito tempo, eu lembro de uma pessoa que eu ajudei no Facebook a conseguir emprego, perdeu o emprego novamente, foi lá e estava pedindo dinheiro, que não conseguia pagar as contas, e aí a gente ia ver, cara, tava com uma puta de um aluguel de um apartamento caro, tava pagando coisas caras. Então, quando você, por exemplo, ganha bem, a profissão de developer tem a potencialidade de fazer você ganhar bem. Cara, eu conheci muita gente que ganha 2, 3, 4 vezes o que o pai ganhou a vida inteira. O pai trabalhou a vida inteira para conseguir um certo patamar, um certo salário. O cara com 5 anos de carreira, às vezes está ganhando 5, 10k, que a família dele nunca viu essa grana. Só que ao mesmo tempo, o banco, né, porque você recebe a grana, o banco também te dá crédito, você vai lá, eu nunca tive uma casa, vai lá, financia uma casa, agora eu quero um carro, vai lá e compra, já compra um carro, já gasta 100k e mete uma dívida lá alta, sem olhar para os juros, tudo aquilo vai somando. Mas o que acontece?
E se você perder o emprego? E se você entrar no grupo e aí seleto do layoff e ficar sem nada? Você tem como bancar o estilo de vida que você está mantendo hoje? Então, é uma coisa assim a se pensar. Eu, por exemplo, eu tenho uma angústia, né? Vivo aqui nesse apartamento fantástico, só que eu tô devendo ele. Então eu olho para a dívida e falo assim, cara, não é o quanto eu pago por mês hoje, né? A gente tá empregado, eu e o Chimino estamos empregados, então a gente tem a condição de pagar, mas eu olho e faço assim, quantos anos eu ainda tenho para trabalhar para pagar a dívida do aluguel, do dinheiro? Porque às vezes a gente fala assim, vou comprar o meu apartamento, vou financiar, mas pelo menos é meu. É seu até você terminar de pagar. Até lá, ele é do banco, ele é parte do banco. E aí você fala assim, o que eu fiz? Esse apartamento. Putz, eu aluguei o dinheiro. Eu poderia alugar o apartamento, mas eu aluguei o dinheiro para comprar o apartamento. E aí mobilizei uma parte, né, para dar a entrada, mobilizei uma parte para comprar o mobiliário aqui, para poder viver aqui, para ter o estilo de vida que eu quero. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, quantos anos ainda falta para eu pagar, né, esse apartamento? E aí fala assim, e o que vai acontecer se eu perder o emprego, se minha esposa perder o emprego? Então a gente tem um plano. Esses dias a gente sentou para conversar e realmente falou assim, se acontecer alguma coisa, se mandarem ela embora ou eu embora, o que a gente vai fazer? Falei assim, cara, se me mandar embora, cara, putz, eu tenho aqui todo o ferramental, eu consigo um emprego rapidamente, porque eu posso fazer muita coisa. Cara, quando eu estava na pandemia, que eu estava sem dinheiro, eu estava vendendo pão de queijo. Eu estava montando o curso, estava ensinando aqui para vocês como resolver a vida financeira. Então, naquele momento, eu estava no meu fundo do poço, né? Chegou um momento que eu estava com aqueles meus sonhos, construindo meus sonhos, eu fui gastando assim todo o dinheiro que eu tinha em cursos, em treinamentos, e não estava no momento conseguindo converter aquilo em renda, em um processo que realmente gerasse o dinheiro necessário para manter o estilo de vida. Então eu comecei a fazer outras coisas. Eu estava aqui na Colômbia, pão de queijo brasileiro, uma iguaria. Então na pandemia eu consegui vender muito pão de queijo, comecei a montar meus cursos, vendi meus cursos. E de repente eu peguei, deixa eu aplicar meu curso para ver se eu ainda tenho a empregabilidade. Voltei, estou trabalhando como arquiteto. Então hoje eu tenho uma versatilidade do que eu posso fazer que me ajuda a ter essa tranquilidade. Essa tranquilidade também mantém você mais empregável. Você ser autoconfiante numa entrevista ajuda você a conseguir um emprego mais fácil que você ser uma pessoa extremamente técnica. Só que a gente pensou, se acontecer alguma coisa, a gente aluga esse apartamento, porque esse apartamento pode dar uma renda maior do que quanto ele custa para a gente pagar, né, o financiamento. Então beleza, ele pode se converter num investimento que gera receita e ainda se paga. Então beleza, então a gente deu essa tranquilidade, vamos viver num lugar mais suave, porque o nosso estilo de vida vai cair. Se uma das nossas rendas cai, nosso estilo de vida tem que cair pela metade. Então não quer dizer que a gente vai viver pior, vamos buscar um lugar que tenha talvez até uma casa maior, não sendo na capital, e a gente consiga ter o mesmo estilo de vida, mas com um custo menor. Então assim, não esteja apegado às suas coisas. Eu lembro quando eu tinha minha renda toda baseada em criptomoeda e de repente aquilo começou a cair vertiginosamente, 2008, 2019, aquilo me doía, era como se eu estivesse perdendo uma parte minha, doía fisicamente, né? Eu vi que tudo aquilo que era o meu porto seguro começou a desmoronar e isso foi muito bom, porque eu consegui chegar ali em 2020 no fundo do poço, no momento que eu precisei pedir dinheiro emprestado para comprar um monitor, porque o meu MacBook tinha quebrado a tela, não tinha condição de pagar o conserto do monitor do MacBook. E aí eu falei assim, o que eu faço? Pedi dinheiro emprestado para um amigo, comprei uma mesa, comprei um monitor, ligava ali no MacBook e continuei trabalhando. A questão é, você não está criando uma bomba relógio que você vai se apegar às coisas que você construiu e de repente vai ser muito difícil para você se recuperar desse momento, né? Hoje eu vejo, a Ana está muito bem, ela conseguiu construir o negócio dela, conseguiu ter um emprego ali sólido, o filho dela está fazendo esporte, ela está dando o melhor que ela pode num estilo de vida que está condizente com a realidade dela hoje. Então eu, em 2020, eu precisei baixar o meu nível, não comprava nada para mim,
estava, né, vivendo o máximo que eu podia com poucos recursos. E aí eu tinha um apartamento lá no Brasil, vendi para comprar aqui. Quando chegou aqui, beleza, consegui um emprego. E hoje eu falo assim, cara, eu poderia estar devendo 14 anos da minha vida para pagar esse apartamento. Eu falei assim, não, deixa eu pagar mais. Então a gente paga mais do que a cota para a gente ver se eu consigo terminar essa dívida em 7 anos. Né? Eu posso até ensinar isso para vocês, se vocês querem saber como você faz para pegar uma dívida de 20 anos e pagar ela talvez em 10, talvez em 5, dependendo da sua capacidade de pagamento. Então eu posso ensinar. Se você quer saber mais sobre como fazer isso, né? Você coloca um comentário aqui embaixo se você vê que você está, por exemplo, escravo de um bem seu que você vai demorar muito tempo para pagar. Então posso te ensinar técnicas para fazer isso, mas esse vídeo não era sobre isso, é sobre é muito pesado esse estilo de vida que a gente mantém hoje, da imagem, ou aquela coisa que a gente acredita que merece. Se você acha que você merece algo, a verdade é que você tem que conquistar. A gente não merece nada, a gente realmente tem que continuar fazendo a roda girar para que você consiga manter o estilo de vida. E existem muitas formas de você melhorar esse estilo de vida, diminuindo o custo, aumentando a receita. Existem várias formas de você solucionar essa equação, mas a verdade é, você tem que sair um pouco daquele turbilhão emocional de que você não está conseguindo manter uma coisa que era muito apreciada por você e conseguir realmente falar assim, cara, eu preciso repensar as coisas que eu tenho, as coisas que eu necessito, as coisas que eu posso. Então isso foi um momento de muita lucidez, né? Para Ana, muita dor ao mesmo tempo, porque ela ter que tirar o filho do colégio particular, ter que vender a ação do clube, para realmente falar assim, cair na realidade. Foi muito dolorido, ficou magoado, não é comigo naquele momento, mas, cara, não era a minha responsabilidade, não era meu filho, né? Não era a minha, não era eu que tinha que manter o estilo de vida dela. Então foi uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu vi que depois daquele ano ela se transformou numa mulher melhor, mais forte, mais leve. Ela conseguiu ver que ela podia viver sem aquilo, né? Teve muito perrengue, resolveu fazer faculdade. Então imagina criando um filho adolescente, um filho ali com, sei lá, 8 a 10 anos, 8 a 12 anos, tentando trabalhar, manter a casa, ainda estudando, fazendo assim. E, cara, hoje ela tá voando, entendeu? A gente vê que tem todas as condições para ela ter uma vida fantástica. Foi batalhada, mas assim, cair na realidade. Às vezes a gente precisa cair na realidade, tá? Se você tá com dificuldade com dívidas, se você tá vendo o cartão que nunca consegue pagar, se você tá rolando a dívida do cartão, quer dizer, você não consegue pagar a totalidade daquilo que chega ali por mês, você não está conseguindo pagar suas dívidas em dia, comenta aqui embaixo para ver se eu trago aqui um vídeo para dar algumas dicas para você como resolver esse problema, mas mostra para mim o que você quer saber, que eu ajudo você, tá bom, guerreiro? Um abraço e até mais.